foi, produção? Já começou? Só não avisa nada, produção. Olá, João Morandos, começando mais uma videoaula aqui no canal. A gente deu uma sumida por culpa da produção. Me ajuda aí, né? Mas estamos voltando com nossas videoaulas de geografia que você tanto adora. É verdade. Na videoaula de hoje vamos falar sobre os setores produtivos. O que são os setores produtivos? Você sabe? Não. Setores produtivos ou setores da economia são os segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas da sociedade. Esses setores são definidos como grandes áreas ou segmentos na quais agregam empresas, negócios e postos de trabalho semelhantes em sua forma de execução e ou em seu propósito final. Essa forma de divisão da produção econômica dos setores produtivos é muito importante para a gente entender territorialmente como se desenvolve a economia de um determinado país, de uma determinada região, de um determinado estado, né? Através da alocação da mão de obra, em quais setores da economia os setores produtivos se encontram, até mesmo desenvolvimento de políticas públicas para a geração de emprego e desenvolvimento da economia da sociedade como um todo. Essas atividades são classificadas de acordo com as etapas de exploração dos recursos naturais, a transformação da matéria-prima ou a prestação de serviço. Assim, as diversas etapas de uma cadeia produtiva podem ser agrupadas em 3 setores da economia. Você está cansado de estudar isso? Você já viu isso várias vezes? Eu estou aqui falando para você de novo. Quem? Como? Onde? Como? Por quê? Hã? Um setor primário, um setor secundário e um setor terciário. Esse tipo de classificação é importante para o recolhimento e tratamento de dados sobre os países, por exemplo. Assim a gente consegue identificar aonde estão as principais atividades econômicas de um determinado país, em que local que está alocado, o seu desenvolvimento, a questão de uso tecnológico. Por isso que é importante essa divisão em setores produtivos. Veja no esquema a seguir quais são esses setores. Então aqui a gente tem uma figura. Gostei, produção. Figurinha bonitinha. Legal. A gente tem agricultura, pecuária e extrativismo, o chamado setor primário da economia que nós vamos estudar daqui a pouco. É mesmo, é? Temos também a indústria, que é o setor secundário da economia, e temos o comércio, né? E a prestação de serviços, que não está aqui, não foi tão legal a figura não. O setor de comércio e serviços aí que a gente chama de setor terciário da economia. Essa é a divisão em setores produtivos. Vamos falar primeiramente do setor primário da economia. Já ouviu falar? Que dia foi isso? Um setor primário é formado por todas as atividades que extraem matéria-prima da natureza, ou seja, todas as atividades produtivas envolvidas com a agricultura, a pecuária e o chamado extrativismo, que ele pode ser mineral, animal ou vegetal, que estão relacionados à exploração desses recursos naturais e à produção de matéria-prima que será absorvida para o outro setor da economia, o chamado setor secundário, que a gente vai ver depois. Ou não? Abra o olho, porra! Não só o extrativismo, pecuária e agricultura, mas considere-se também todo o processamento dessa matéria-prima, todo o processamento e o embalamento dos produtos que são originados nesse setor. E é destacar que sem esse extrativismo e essa produção de matérias-primas, o setor secundário da economia envolvido com a indústria que a gente vai estudar depois não existiria. É nesse setor que são produzidos diversos itens, os de alimentação, como por exemplo frutas, verduras e ovos. Ainda aqueles que passam por beneficiamento, como os grãos que são destinados à alimentação humana e à indústria. No Brasil, as principais atividades econômicas do setor primário incluem a agricultura, que o Brasil se destaca fortemente, a gente vai ver isso no futuro, a pecuária, que o Brasil também se destaca, a pesca, que eu não sei se o Brasil se destaca, a mineração, que o Brasil se destaca, e a exploração florestal, que o Brasil se destaca, principalmente pelo lado ilegal. Ah, agora eu entendi! Aqui podemos observar na figura aqui, acertou em produção, mostrou aqui de onde tirou a figura, hein? Melhorar, né? Que exploração de látex que você utiliza para a produção de borracha, lá na Indonésia. Nesse país, há grandes fazendas voltadas para o cultivo das seringueiras aqui. A gente tem um tiozinho muito doido aqui, extraindo látex aqui da seringueira. Aqui a gente tem a ordenha manual de um gado bovino em, não sei como é que fala, porra da cidade, Titipapai. Na Índia em 2019 aqui, eu não sei de onde que a produção tira essas figuras. Tá aí exemplos aí da questão do setor primário. Aqui a gente tem um quadro comparativo onde a gente tem
todas as atividades ligadas ao setor primário, né? Então a gente tem o extrativismo, que é retirado diretamente da natureza, que pode ser animal, como por exemplo a caça. Você já caçou, por exemplo? Não sei. Né? Alimentos e peles. A pesca, alimentos, peles, óleos, etc. Nós temos aí o extrativismo vegetal, as madeireiras e outros, como as fibras, frutos, óleos, resinas, borracha natural, folhas, etc, 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 etc. Temos aí o extrativismo mineral, que a gente tem um garimpo artesanal. Temos também em escala industrial, a mineração, as pedreiras, os areais, o petróleo, tudo está ligado aí a extrativismo mineral. Quando a gente vai para a agropecuária, nós temos aí atividade de manejo dos recursos naturais, que é diferente simplesmente de retirar esses recursos da natureza. A gente tem a pecuária, que pode ter de duas formas, a criação extensiva e a criação intensiva. Criação extensiva tradicional em grandes áreas, aquela extensiva de extensão. Criação intensiva com tecnologia e confinamento ali do gado. Temos a agricultura, que a gente diferencia na tradicional, a lavoura de subsistência, e a agricultura moderna. Dentro da agricultura você tem a familiar, pequenos agricultores com produtos menores, e você tem a agricultura moderna em larga escala, que são as grandes plantações de monocultura, certo? Achou errado, otário? Vamos falar agora do chamado setor secundário da economia, que você conhece muito bem. O setor secundário envolve a transformação dos recursos naturais obtidos no chamado setor primário, que você acabou de estudar agora faz um minuto. Complicou. Em produtos que nós chamamos de manufaturados, na produção de bens. Os bens industriais são os produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, originados da indústria, né? Certamente que sim. A matéria-prima, as matérias-primas, é um errinho de português aí bobo, né? As matérias-primas são transformadas em produtos aptos para o consumo ou em maquinários e ferramentas para outras indústrias. Dessa maneira, o setor alimenta a si próprio e é o setor terciário. Também o setor primário, por que não? Tá bom. A produção de óleos vegetais, peixes enlatados, farinha de trigo, por exemplo, faz parte desse setor da economia ali, na sua relação com o setor primário. A atividade extrativa de grande porte, que exige lavagem e preparação de minerais para o processo industrial, também pode integrar o chamado setor secundário. O setor secundário está presente em tudo. Então, assim, a gente não precisa falar mais nada, que você sabe o que é setor secundário, você sabe o que é uma indústria. Beleza. Tá sabendo legal. A gente tem aqui, por exemplo, a produção artesanal de um vaso de cerâmica. Artesanato não é indústria ou produção? Acho que a gente errou alguma coisa aí, porque ele vai falar de indústria, vai falar de artesanato, manufatura e indústria. Aí a gente põe uma imagem aqui de... Deixa pra lá. A gente tem aqui a produção de biscoitos, uma fábrica de produtos alimentícios. Então, que é aí a questão do... Que é aí a questão da indústria. Aqui a gente tem agora um outro quadro comparativo, como aquele que você acabou de ver agora, onde a gente mostra aí o setor secundário. Ó. A gente tem aí esses tipos de indústria, a gente vai estudar com calma depois, ou não. A gente tem a indústria de bens de produção, que a gente também chama de indústria de base, chamada de capitais. Então a gente tem ali as petrolíferas, que produzem combustível, óleos, lubrificantes e etc. Temos as metalúrgicas, as chapas de metais não ferrosos, fios de cobre, etc. Ali. As siderúrgicas, que faz as chapas de aço, etc. E tal. As petroquímicas, e borracha artificial e geração de energia, seja alternativa, seja as tradicionais, que geração de energia também a gente vai ver no futuro distante. Indústria de bens Indústria de bens intermediários são aquelas fábricas de máquinas e equipamentos, as fábricas de tecido, né, que fornecem para a indústria têxtil, que vai produzir as roupas que nós utilizamos, as fábricas de autopeças para a indústria automobilística, indústria aeronáutica naval, os estaleiros que vão produzir as plataformas, os navios, etc., fábricas de sementes e fertilizantes, por exemplo. E aí, as indústrias de bens de consumo, nós temos os bens duráveis, móveis, automóveis e eletrodomésticos, que, convenhamos, não são mais nem tão duráveis assim. Temos os bens semiduráveis, roupas e calçados, durando cada vez menos. E temos os chamados bens não duráveis, são aqueles bens de consumo imediato, cosméticos, produtos de higiene, alimentos e bebidas industrializadas ali, né? E a indústria de engenharia civil, que é chamada ali a parte da construção civil, as casas, edifícios, etc., ali no dia a dia da construção.
Temos construção pesada, né, que é a infraestrutura ali de pontes, estradas, túneis, hidrelétricas, que está ligada aí à parte da construção civil. Então, tudo isso daqui é ligado ao setor secundário, certo? Empolgante. Agora chegamos no terceiro setor, o chamado setor terciário. Terceiro setor, setor terciário. O setor terciário é a circulação de bens por meio de transporte do comércio, além da prestação de serviços. Assim, esse setor é definido como aquele que reúne todas as atividades referentes aos serviços prestados por empresas e pessoas. E também o comércio, sendo bem abrangente e abarcando os mais diversos tipos de profissionais, sejam aqueles que são os prestadores de formais de serviços, seja aqueles os trabalhadores informais. O setor terciário é hoje o principal segmento econômico quando se trata de economia em escala mundial e também em escala nacional, levando em consideração uma análise pormenorizada do produto interno bruto. Então a gente consegue verificar na economia que hoje cada vez mais o setor terciário tem um peso cada vez maior na economia, e não só um peso cada vez maior, mas também na composição da mão de obra em diversos países. Ou seja, em diversos países, né, a geração de emprego, a concentração de mão de obra está principalmente no setor terciário. A tecnologia da informação e a prestação de serviços relacionados à internet também tem experimentado um rápido crescimento. Ah não, sério? À medida que a economia digital se expande, não é à toa que você está nesse momento aqui num canal que não vale nada assistindo uma porcaria de uma aula de geografia graças à economia digital. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Aqui a gente tem na Ucrânia, antes da guerra, venda de bicicletas aí com o comércio fazendo parte disso daí. Então vamos lá para o setor terciário. Agora você vai ver que o setor terciário é tudo e mais um pouco. Então, por exemplo, a gente tem setor terciário comércio, seja ele interno, atacado, distribuidores, armazéns, etc. Temos o varejo, chamado varejo formal, lojas, supermercados, padarias, farmácias, papelarias, feiras e livrarias, tudo quanto é tipo de comércio. E o informal, os ambulantes, camelôs, narcotráfico. Eita porra. Temos aí tudo ligado a essa parte aí. Temos o externo, que são aquelas mercadorias do comércio que vão para exportação. E temos prestação de serviço. Financeiro, banco, seguro, bolsa de valores, etc. Transporte de carga de pessoas. Turismo, hotelaria, centro de entretenimento, passaporte, passeios guiados, etc. Educação e saúde, hospitais, escolas públicas e privadas, administração pública, saúde, educação, tratamento de água, esgoto, segurança, manutenção, limpeza, etc, etc. Profissionais autônomos, como médicos, dentistas, advogados, pedreiros, encanadores, eletricistas, corretores, etc. Informática, desenvolvimento de software, manutenção, etc. Comunicações, telefonia, internet, emissoras, etc. Cultural, cinema, show, teatro, apresentações, circo, mundos, internet, etc. Científico, laboratórios, pesquisa, testes, publicações, etc. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Então, tudo aí. Então, advogados, professores, vendedores, ambulantes, etc, etc, etc. Então, fechando a parte aí do setor terciário, você tem que entender que provavelmente seu emprego vai ser no setor terciário. Você acha que você vai ser advogado, que você vai ser médico, profissional de TI, e etc e tal? Não. Você vai ser repositor no supermercado, vai ser açougueiro, vai ser caixa de supermercado. Profissões extremamente dignas. É mentira! A partir do estudo dos três setores da economia, vamos falar de dados. A análise dos dados sobre os setores da economia é importante, pois ajuda a compreender, por exemplo, o desenvolvimento econômico dos países. A partir do momento ali que eu vejo a distribuição econômica nos setores produtivos, nesses três setores, eu consigo identificar ali, né, o desenvolvimento econômico e ajudar a compreender como aquele país se situa economicamente. Geralmente esses dados são avaliados em conjunto com outros, né? Somente os dados dos três setores produtivos não vai ajudar, não quer dizer tudo. Então a gente tem aí que analisar com mais calma. E traz informações relevantes para o planejamento e avaliação de um determinado país. Aqui a gente tem, por exemplo, em porcentagem, sabe o que é porcentagem? Não. Não é aqui em geografia que você vai descobrir o que é porcentagem. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então a gente tem, por exemplo, países selecionados aí: Austrália,
Brasil, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Quênia e Índia. Né? Dados de 2019 mostram que na Austrália, 3% da mão de obra do país está no setor primário, 19% no setor secundário e 78% no setor terciário. Você pega a Índia, 43% da população está no setor primário, 25% no setor secundário e 32% no setor terciário. Você sabe o que isso significa? Não. Eu também não sei. Aqui a gente tem aqui. Aqui a gente tem aqui, mas é aqui. Então a gente tem primário, secundário e terciário, um produto interno bruto ali que você consegue analisar a acumulação de riqueza, elite, milionários, pessoas que são muito ricas, que no caso não é você que está perdendo tempo agora assistindo essa videoaula. Tem ali os empregos gerados, impactos ambientais, o consumo, geração de impostos governamentais, investimentos estratégicos, controle ambiental, promoção social, controle econômico, qualidade de vida e desenvolvimento humano. Produção? O que quis dizer isso daqui que eu não sei? Eu deveria saber que sou professor de geografia, mas quem escolheu isso daqui foi você. Vamos fazer o seguinte, como a gente não sabe porra nenhuma disso daqui, vamos encerrar nossa aula de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like lá, deixe seu comentário e até a nossa próxima aula.